Opa, e aí Proxies, como vocês estão? Eu sou o Code e no vídeo passado eu fiz um guia de policromos para ajudar vocês a farmarem bastante policromo para a grande atualização 2.0, trazendo bastante novidades e que parece ser bastante promissor. Então se você não viu esse vídeo, assista porque talvez te ajude a se preparar muito bem para essa atualização. E no meu vídeo também eu prometi trazer um vídeo de buildar personagem e aqui estamos nós. Esse vídeo aqui vai ajudar bastante pessoas que estão começando o jogo, porque no começo às vezes buildar personagem parece ser a coisa mais difícil no mundo, principalmente quando se fala de gacha, né? Mas não se preocupe, porque quando você entende e pega o jeito, fica bem mais fácil, entre aspas. Então, sem muita enrolação, vamos pro vídeo. Certo, para começar a buildar, primeiramente vamos escolher aqui um personagem que não está buildado. Eu vou escolher o Harumasa e vamos vir aqui em atributos básicos. Em atributos básicos, a gente consegue já ver aqui de começo qual é o elemento dele e qual é a especialidade dele, que ele é tipo atacante elétrico. E aqui, se você for reparar, ele tem alguns status amarelo. E o que significa isso? Bem, todo personagem ele sempre vai ter um status amarelo. Então, esses status amarelos significa o que você deve focar em melhorar o seu personagem. Então, por exemplo, aqui ele pede taxa crítica e dano crítico, ou seja, eu vou só melhorar isso nele, eu não preciso melhorar nenhum dos outros status. Então aqui eu vou focar somente nele, taxa crítica, dano crítico. Vamos vir aqui nessa opção, prioridade recomendada, motor W, que ele vai pedir para eu colocar o motor W, mas vamos falar um por um aqui para entender melhor. Aqui a gente tem 4 opções, que é nível de agente, motor W, habilidades de agentes e disco. Você vai vir aqui em ver plano e ele vai dar mais detalhes do personagem, tá? Aqui desse lado a gente vai ter todas as informações aqui, o que a gente precisa, tá? E nível de agente você provavelmente vai estar em inicial, você coloca em plano de excelência, tá? Tudo aqui você coloca em plano de excelência, esses dois. E aqui você coloca em seleção dos proxies, que é, para mim, eu acho que é a melhor opção. E aqui ele vai falar para você colocar ele no nível 60. Então, vindo aqui do outro lado, a gente tem a prévia dos materiais. E nem aqui são os materiais de XP. Aqui são os itens de promoção. Lembrando que os itens de promoção de nível dos agentes são separados em especialidades, que nem aqui é atacante. Então, você vai ter que farmar somente atacante. Se você for upar personagem do tipo anômalo, vai ser somente anômalo, assistente, somente assistente e assim por diante. E aqui temos as moedas, né? A quantidade de moeda que a gente precisa para conseguir subir ele para o nível 60. Então aqui você já tem a prévia dos materiais. Descendo um pouco abaixo, a gente vai ter as habilidades. As habilidades estão nessa segunda aba aqui. As habilidades, elas são separadas em 5 partes, né? Temos o ataque básico, a esquiva, ataque de assistência, ataque especial e ataque em cadeia. Aqui nessas habilidades, ele mostra os detalhes dos ataques dos personagens, né? Que nem, por exemplo, os ataques básicos, ele mostra como que cada ataque básico que você faz funciona, né? A cada clique que você usa no ataque básico. Temos aqui o ataque rápido, né? Que ele é feito com o dash, que ele vem explicando tudo. Assistência, ele também vem explicando. E isso é para todos os personagens. É bom você ler todos os detalhes para você conseguir entender mais a fundo como que funciona o personagem. Dito isso, você vai vir aqui em sugestões de aprimoramento. Sugestões de aprimoramento, ele vai sugerir o que você deve melhorar em primeiro lugar. Aí tem prioridade, a prioridade secundária e somente se necessário, que seria na última ocasião. Então o que ele pede aqui seria você upar o dash e depois o resto das habilidades. Então voltando para cá, aí você vindo em aprimorar, ele vai mostrar o item que você precisa, que são esses chips. Voltando para o plano, a gente vê a quantidade aqui exata que a gente precisa para melhorar tudo no máximo. É uma quantidade grande, tá? Se você for iniciante. Então, se você ainda estiver fazendo modo história e tal, eu recomendo que você vai fazendo normalmente. Não precisa se preocupar em upar personagem. Só se você já terminou de fazer o modo história, já acha que tá bem avançado, já desbloqueou quase todas as áreas do jogo, né? Então aí eu recomendo que você vá atrás de melhorar os personagens. Aqui embaixo, a gente já tem outra aba, que são aquelas letras em habilidades, que é A, B, C, D,
E, F. Essas letras, elas melhoram um certo ponto do personagem, né? Alguns os status dele, e ele vai melhorar alguma passiva do personagem. Então, todo personagem ele tem algum tipo de passiva. Então, se você melhorar essas letras, ele vai melhorar a passiva dele, seja aumentando dano, seja aumentando defesa ou algum tipo de passiva especial que o personagem tenha. E como visto em sugestões de aprimoramento, ele é prioridade. Acredito que ele seja prioridade em todos os personagens, que como melhora a passiva do personagem em si, que é algo especial do próprio personagem, então é sempre recomendado que você melhore primeiramente esses aqui para depois melhorar as habilidades. E aqui do lado a gente já vê que tem os itens, né, para você melhorar. Vamos voltar para lá. Voltando para cá, que a gente vê os itens para você melhorar aquelas letras. Esse item aqui roxo, na verdade, esses aqui tudo você consegue apenas no clube de recrutamento. Só esse item aqui que você consegue no posto Scout, o posto avançado. Então daqui tudo da parte das habilidades, só esse aqui que você não consegue no clube de recrutamento. Pois bem, aqui no clube de recrutamento temos a Betra. A Betra, ela vai entregar para você algumas fases, né, para você farmar itens, seja ele básico, seja de promoção de agentes, modificador de MotoW, que eu já vou falar mais para frente, né, e as habilidades de agentes. Esses dois, né, habilidades de agente e promoção são separados em especialidades, né, que nem eu falei, atacante, atordoador, defensor e assim por diante. Aqui você já pode personalizar, né, a quantidade certa que você quer. Você pode escolher os monstros também, aí escolher também a quantidade de bateria que você vai querer gastar. Já o outro ponto, a Lila, ela vai oferecer esses bosses aqui que vão entregar aquele item roxo para aprimorar as letras. Então, você fazendo alguns deles aqui, você gasta 40 de bateria, é bem pouco. Você vai conseguir a afinação de disco e você vai conseguir os itens aqui para conseguir melhorar as letras. Voltando para cá no plano, esse item aqui a gente só consegue lá no posto avançado, aqui em caça notável, tá? A gente também consegue lá na lojinha, então vamos para lá. Bem, estamos aqui agora no posto avançado, né? Aqui dos dois lados, como eu tinha falado no vídeo anterior, são as partes para farmar policromo. E aqui na frente a gente vai falar com a Ofélia, ela que vai nos mostrar esse boss semanal para a gente conseguir os itens, que nem por exemplo pro Harumasa a gente precisa derrotar o Sacrifício Bringer, e todo boss a gente sempre tem 3 vezes para derrotar ele sem gastar nada. Por exemplo, aqui você vai conseguir bastante coisa, você vai conseguir a peça dele e vai conseguir também a afinação do disco, que vai ser importante para frente. Você também vai conseguir esses méritos de investigação que são na lojinha. Lembrando para vocês que quando acaba essas 3 jogadas que você faz, isso não quer dizer que tenha acabado, tá? Você pode continuar jogando, fazendo boss. Ele tem um modo sem recompensa e tem um modo que você consegue usar bateria para conseguir os itens de novo. Você consegue conseguir a afinação e o item do boss para farmar. Então aqui você não precisa esperar uma semana para conseguir fazer o boss tudo de novo. É um lado positivo. O outro ponto para você conseguir esse item do boss é lá na lojinha. Aqui na lojinha, que é o do Casper, a gente vai ter 2 pontos. A gente vai ter o mérito Z, que a gente consegue fazendo a esfera 0, e aqui, que a gente consegue fazendo os boss. Mas aqui vai ser importante essa parte aqui. Você fazendo a esfera 0, você consegue pegar uma peça, uma caixa que tem uma peça, e você pode escolher a peça que você quer para conseguir upar o seu personagem. E outra coisa que eu já ia esquecendo era sobre falar da gaiola de hamster. A gaiola de hamster, ela pode ser usada nas habilidades. Vamos voltar para lá. Bem, aqui eu já vou selecionar um personagem diferente para explicar diferente, né, como funciona essa gaiola hamster. Porque ele é um item raro, então você tem que usar ele com sabedoria nos personagens. E nem, por exemplo, eu vou escolher a Astra Yao.
E vem nas habilidades. Para você upar as habilidades no máximo, você vai precisar da gaiola de hamster. Então, por exemplo, aqui na assistência, ele vai pedir uma certa quantidade de chip e ele vai pedir uma gaiola de hamster. O que você pode fazer? Você deve ver qual é a prioridade do personagem. Que nem aqui, às vezes eu me baseio vendo isso aqui. Que nem, por exemplo, aqui a Astra, como ela é uma personagem que buffa a equipe, né? Aumentando o dano e o dano crítico de todos os membros. E ainda por cima, ela cura a sua equipe toda. Meu amigo, ela é uma personagem muito roubada. Nesse caso, eu aprimorei só esses dois. Então, eu não quis aprimorar isso aqui. Se você quiser deixar tudo maximizado, entende? É questão de gosto. Mas eu acho melhor economizar para o que realmente deve ser melhorado. Então, nesse caso aqui, no caso da Astra, melhor dizendo, é a Ultimate e o ataque especial dela. Certo, agora vamos falar do equipamento. Eu vou pegar uma personagem bem construída. Então vamos vir aqui em equipamento. A gente tem 6 encaixes, né? E um encaixe grande aqui no meio, que é o motor W. Vamos primeiramente começar falando do motor W. O motor W é como se fosse um bônus master do personagem. Ele vai melhorar o atributo principal, né? Seja ele ataque, defesa, assim por diante. Atributos avançados, que provavelmente é focado mais naqueles pontos amarelo dos status, que eu tinha falado antes. Os motor Ws, eles são separados em especialidades, tá? Então, nem todos os motor W você vai conseguir equipar no personagem, então é bom você ver qual é o tipo do motor W para equipar no personagem. E aqui embaixo nós temos a passiva desse motor W, que nem aquele aumento do dano crítico da personagem, e ela consegue ignorar 12,5% da resistência ao fogo do inimigo. Então aqui o motor W, ele meio que quebra um galho bastante com esse bônus se você tiver o motor W da assinatura do personagem, que seria o motor W só para aquele personagem. Caso ao contrário, a gente é recomendado emendar, né, com algum motor W diferente, seja do tipo atacante, mas que ele traga os mesmos atributos pro personagem. Mas a minha sincera opinião é que você pegue a assinatura do personagem. Você não precisa pegar quando o personagem aparecer pela primeira vez e tal, você pode juntar para depois, mas na minha visão, eu acho que é recomendado porque facilita muito mais, né? E o personagem, ele fica bem construído. Você não precisa ficar emendando, tendo o trabalho de emendar, né, para conseguir o mesmo atributo, mesmos pontos amarelo que tem nos status, para você conseguir deixar o seu personagem forte. Sem contar que ele vem com uma passiva muito boa. Então, é recomendado que você pegue a assinatura. Claro, se você quiser. E uma coisa legal do motor W, esse tracinho aqui, que ele é o efeito de aparência. Na verdade, não vai mudar muita coisa, é apenas alguns detalhes pequenos, uma coloração, um cabelo, que nem vai estar passando aí 2 imagens, tá? Da Evelyn, ela com a aparência desativada do motor W e com a aparência ativada. Então, se você pegar a assinatura, você consegue fazer isso. Se você pegar o motor W que não seja da assinatura, não tem como de jeito nenhum você ativar essa opção da aparência. E por fim, vamos falar aqui dos discos. Aqui nos discos, vamos voltar lá pro plano. Dessa vez eu vou escolher a Evelyn. A gente vai vir aqui no plano dela. E aqui ele vai mostrar os tipos de discos. Quais são os discos que você vai precisar para colocar nela. E lembrando que isso aqui tem que estar na seleção dos proxies. Tanto no proxy quanto de fada. Mas eu recomendo que se deixe nos de proxy. Aqui ele vai falar a quantidade de peça que você precisa. E quais são os atributos que o disco vai precisar. Tem muita gente que passa dor de cabeça com isso, e eu sei, eu também passo muita dor de cabeça por conta desse disco, que gacha, né? Às vezes você depende muito da sua sorte para vir um atributo certo. Que nem aqui, se a gente for vir em atributos básicos, a gente vai se basear nos pontos amarelos. Então, o que ela precisa? Precisa de ataque, taxa crítica e dano crítico. E aqui eu fiz exatamente o que apareceu lá. Coloquei 4 peças de Oxo e eu coloquei 2 peças
atributos da espada de ramo. E aqui você consegue ver 3 coisas. O atributo principal. Nesses atributos principal, esses 3 primeiro, que ele conta de 1 a 6 até aqui. Esse 1, 2 e 3, ele vai contar em sequência sempre, como o primeiro sempre PV, o segundo sempre vai ser o ataque e o terceiro vai ser sempre defesa. Então nesses 3 aqui, você não vai precisar focar atributo principal, mas sim o secundário. Então, como a minha Evelyn ela foca taxa crítica e dano crítico, você precisa tentar melhorar sempre taxa crítica e dano crítico. Se você consegue isso, você consegue melhorar bastante aqueles status. Que nem aqui eu melhorei dano crítico, ataque, dano crítico. Aí veio taxa crítica, só que não quis melhorar, né? Mas tudo bem. Já nesse 4, 5 e 6, no 4 a gente consegue selecionar alguns dos status secundários, né? Que nem dano crítico, taxa crítica, quantidade de perfuração e assim vai. A gente vai conseguindo escolher alguns atributos secundários, que nem aqui eu coloquei dano crítico. Eu queria que tivesse aparecido taxa crítica, mas infelizmente não apareceu. Mas eu vou ver se consigo consertar esse disco aqui, que eu acho que é o único que falta pra mim. O quinto aqui, né, tá aqui principal, e nesse quinto ele vai entrar a parte dos elementos, que seria fogo, gelo, éter e assim vai. Que nem aqui eu poderia colocar bônus de fogo, mas isso vai de cada um. Eu quis colocar ataque para deixar um pouco mais forte. No seu personagem, às vezes é sempre recomendado que você coloque o bônus, independente de qual personagem, se ele for gelo, fogo, éter, então aqui você vai colocar o bônus do elemento. E aqui no sexto, ele vai melhorar outros status, né? Que nem, por exemplo, recarga de energia para recarregar mais o especial ou o supremo. Temos o impacto, né? Que são para personagens de atordoador, para aumentar mais impacto. E assim vai. Então aqui eu coloquei o ataque para deixar um pouco mais poderosa. E aí veio só taxa crítica. Eu acho que isso aqui eu vou ter que consertar também. Então você tem que focar exatamente nesses aqui, certo? Como o plano ele já recomenda, então isso aqui não vai fazer tanto efeito. Mas é bom você ler o que cada peça faz, porque aqui você vai entender quais são os bônus que o seu personagem tem. Que nem, por exemplo, você ativando 2 peças desse técnico, você consegue taxa crítica, né? Então você consegue as peças ativadas, você consegue 8% a mais de taxa crítica. Com 4 peças você já consegue um bônus um pouco mais forte, que é causar dano crítico com ataque básico, contra Steve e vai indo. Já aqui com a canção da espada de ramo, a gente com 2 peças consegue aumentar 16% mais de dano crítico. Com 4 peças a gente já melhora para personagem de gelo, então é bom você ficar de olho nisso aqui. Então como a Evelyn não é de gelo e sim de fogo, então não precisa de 4 peças disso aqui, só os 2 vai aumentar dano crítico, então não vai incluir esse negócio de congelamento e estilhaço. Certo, Code, mas você não falou aonde que consegue o motor W e nem os discos. Então vamos lá. O motor W você vai conseguir na loja de Gats. E bem, estamos aqui na rua 6 e a loja de Gats fica aqui nessa Box Galaxy, tá? Então a gente vai entrar nela e aqui nós vai ter 3 opções. Um é de comprar, onde a gente consegue ver todos aqui, classe A, classe B. Temos a parte de reciclar e aqui na de reciclar você consegue fazer uma limpeza, que eu acho que conforme você vai fazendo as missões você vai ganhando esses classe B ou sorteando, né, também. Então aqui já vou aproveitar e fazer a reciclagem junto com vocês, né. Eu deixo só usar, porque usar são os melhorzinhos, né, são os roxos. E aqui temos o banco de dados. Aqui no banco de dados nós tem vários motor Ws e eles são de agentes classe S. Então se você clicar, por exemplo, vamos lá, Santuário da Tormenta, detalhes, aqui ele vai falar o que o motor W faz e aqui vai mostrar a personagem ou o personagem que é o motor W específico só para ele, tá? Então, por exemplo, esse aqui é só para Hoshimi Miyabi. Então, se você tiver esse motor W, você tem o bônus desse motor W para Hoshimi e vai ter o efeito dela de aparência lá. Então, aqui você consegue se informar muito bem com os motor W. Já aqui temos os canais, ou melhor, os banners. E aqui é outra maneira de você conseguir motor W. A gente tem os motor W especial dos personagens que estão em destaque agora, né? Que nem agora tá, por enquanto ainda, falta um dia para acabar, Jenny e Vivian. Então, esses aqui são os motor W destaque delas. Aqui você também consegue esses motor W, não só esses, mas também de outros classe
classe S, consegue também os motor W classe A. A cada 10 puxadas aqui, você consegue classe A, ou entre as 10 puxadas, né? Que não sabe quando que sai. E classe S entre 90, então é que eu já dei alguns tiros aqui, mas é entre 90. Não só isso, mas conforme você vai atirando, você também vai juntando esses itens aqui, que é os sinais residuais. E aqui é onde você também pode trocar, né, por motor W. Só que, claro, não é muito recomendado porque a gente sempre quer algo muito mais especial que isso, que é os tiros para conseguir personagens e motor Ws melhores. Então, nesse caso aqui, eu só tô mostrando, mas não é recomendado que você gaste com isso aqui, beleza? Bem, agora falando dos discos. Os discos você consegue aqui na Bardic Need, que é de frente literalmente com a locadora, tá? Então a gente vai entrar nela aqui, que é a loja de música. E nela aqui a gente vai ter também 3 abas aqui, na verdade 6, né? Contando com essas aqui. Temos a afinação aqui, que são 3 abas. A afinação inicial, que a gente usa o afinador azul. A afinação rosa, que a gente usa para afinar classe A ou classe B, ou também classe S. Então, ou seja, esse aqui tem chance de sair classe S, tá? Mas o melhor mesmo é a afinação avançada, que é esse afinador amarelo, que ele sempre vai sair classe S garantido em toda a afinação que você fizer. Aqui do lado nós temos as preferências, certo? As preferências, você consegue escolher qual disco você quer afinar. Então, por exemplo, aqui eu escolhi Canção de Espada de Ramo, que é o que eu preciso consertar para a Evelyn e para a Hoshimi Miyabi. Aqui você pode dar a afinação uma vez ou 10 vezes. E você selecionar, por exemplo, um número aqui, vamos lá, número 4. Eu quero que só saia disco de número 4. Ele vai aumentar aqui a quantidade de gasto e vai aumentar a quantidade aqui de gasto aqui de 10 afinação. Então, se você selecionar aqui um número, ele vai ficar mais caro. Então, compensa muito você juntar bastante se você quiser focar apenas no disco para consertar um personagem, tá? E aqui temos aqui o calibrador de afinação. Eu já tinha mostrado ele no vídeo anterior. Ele é uma peça muito especial. Ele é meio que uma peça que você consegue escolher qual é os atributos que você quer que venha. Então, tipo, você selecionar algum desses atributos, o disco já vai vir com esses atributos. Que nem vamos selecionar aqui uma preferência, confirmar, e aqui você vem nele. E aqui você consegue escolher, que nem, por exemplo, eu quero que ele venha com dano crítico ou taxa crítica. Então aqui você já consegue escolher. O problema é que ele só escolhe o atributo principal. Então você não sabe o que vem no atributo secundário, se vai vir o que você quer ou não quer. E tem outra questão, se vier o que você quer nos atributos secundários, a questão é se ele vai upar também os atributos secundários. Então é um problema que causa dor de cabeça em qualquer jogador. Esse é a verdadeira dor de uma pessoa que quer buildar o personagem. É os equipamentos. Isso é quase todo gacha. Enfim, temos aqui o desmontar, né? Que se caso você consiga um disco indesejável, você consegue limpar aqui e você vai conseguir de volta as moedas e vai conseguir algumas afinação de volta. Também temos o banco de dados, que também serve só para falar o que cada disco faz. Aí você vem aqui e lê o que cada peça consegue fazer. Aqui então seria todos os tipos de build que você pode fazer no seu personagem. Para você também saber como é que faz, para saber se o seu personagem tá ótimo, se não tá, você vai vir aqui em planos e você vai vir aqui em mais planos. Esse mais planos ele vai falar também tudo que eu disse aqui, né? E ele vai mostrar aqui em atributos e níveis. Ele vai mostrar aqui, dependendo do seu personagem, quanto que você falta dos status dele, que são aqueles pontos amarelos. Então, que nem por exemplo aqui o ataque já tá ótimo. Só falta a taxa crítica e dano crítico aqui para deixar no verde. Mas olhando aqui, acho que não chega a ser tão necessário, né? Falta um tiquinho só. Mas
assim, aqui você sempre vem aqui e avalia, né, no seu personagem pra ver se falta alguma coisa ou não, tá? E ele aqui vai mostrar também tudo, se tá tudo certo os seus discos. Ele vai mostrar também os motores W recomendados, tá? Se você tiver com alguma dúvida também. Então aqui ele já é um guia mais avançado, tá? Então ele vai literalmente ajudar muito você se você tiver com muita dificuldade mesmo. Ele vai mostrar as recomendações de habilidades, né? Que nem a gente já tinha visto antes. Vai mostrar os atributos de disco, motor W. E aqui, a última coisa que falta para nós falar é a equipe recomendada. Só que eu tenho uma visão diferente dessas equipes recomendadas daqui, que é o que? Vamos lá. Então, aqui nessa parte, você já pode ver que eu estou aqui com uma equipe montada, certo? Na minha visão, você pode montar vários personagens, não precisa ser dos recomendados. O que importa realmente para você montar uma equipe? Essa carinha aqui feliz, tá? Por quê? Porque cada personagem depende de outro para conseguir ter um bônus. Então, por exemplo, a Astrael, ela precisa de um personagem atacante ou anômalo para ela conseguir ativar o bônus dela. Então, aqui, por exemplo, se eu colocar somente a Evelyn ou somente a Miyabi, de qualquer forma ela já vai estar ali ativada com um sorrisinho. A mesma coisa com a Evelyn, com a Hoshimi. A Evelyn precisa de personagem de assistência ou atordoador. Aqui não tem nenhum atordoador, mas a Astrael, ela é assistente, então ainda conta para Evelyn o bônus. A Hoshimi Miyabi precisa de personagem de assistência ou da mesma facção. A Astra, ela é uma assistente, não é da mesma facção, mas ainda conta, entendeu? Então, tipo, você não necessariamente precisa escolher uma equipe recomendada, tipo, só do tipo fogo, só do tipo gelo, éter e assim por diante. Não, aqui você pode, mas sempre tem que ver qual personagem combina com qual especialidade para você conseguir montar uma equipe. Então, o que sobra aqui é o Bang Boo. O Bang Boo, para mim, ele seria mais como um bônus de ataque em cadeia. Então, assim, por exemplo, aqui eu tô usando o Snapster. Ele é do tipo Ether. Se eu fosse recomendar Bang Boo, seria pelo menos ter de um dos elementos que tem aqui. Você upa os Bang Boo, que seja do elemento do seu time, algum tipo de elemento, e coloca ele aqui. Se você for olhar, ele também tem as suas passivas, que nem, por exemplo, aqui a letra A, né? Ela é o ataque normal do Bang Boo. A letra B é uma habilidade extra. Quando o Snapster aplica o efeito superestelar, um agente ele recupera 8% de vida. E a letra C, que seria o ataque em cadeia, tá? Então a letra A é o ataque básico, a letra B é uma passiva e a letra C é o ataque em cadeia. Então é bom você ir olhando o que cada um faz em sua passiva e ver qual que você acha que vai realmente dar certo no seu time. Então eu coloquei aqui o Snapster, mas foi porque ele é do tipo Ether, né? E ele ainda combina com a Astra para buffar o time, então eu coloquei ele aqui. Mas você vê quais são as passivas, né? Olha direitinho, vê os detalhes e coloca no seu time. Então é isso, Proxies. Muito obrigado pela atenção de todos. Espero que eu tenha ajudado vocês. Porque essa questão de build às vezes é meio chatinho no começo, né? Eu conheço pessoas que começam o jogo e às vezes acabam não entendendo muito e às vezes precisam de ajuda para conseguir pegar o jeito, né? Mas isso é questão de costume. Conforme você vai jogando, você vai pegando costume. E até que no ZZZ ele não é tão difícil de você se acostumar. Ele até que é um gacha que você se acostuma rápido. Eu espero que vocês realmente tenham gostado. E é isso, falou!